Vocação de discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e o seguiram. Partindo de Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Estamos iniciando o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. E o meu convite para você, meu irmão, minha irmã, é que nós olhemos para essa determinação que nos ajuda, que nos impulsiona, que nos encoraja. Vamos seguir a Jesus. Hoje é o nosso dia de começarmos logo de manhã, buscando este caminho. Vamos seguir a Jesus. Eles deixaram tudo imediatamente e o seguiram sem questionar. Vamos seguir a Jesus. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar aos seus pés a nossa súplica. Ó Deus, mais uma vez, estamos aqui, teu povo, Senhor, povo que te ama, que te adora, e que todos os dias sabe da necessidade, Senhor, de te procurar, sabe da necessidade, Senhor, de orar. Sabemos, ó Deus, da necessidade de ler a Tua palavra, de buscar o alimento espiritual para as nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que sem Ti nada somos. E nesse momento, meu Pai, eu quero interceder pelo Teu povo, interceder por aqueles que estão em espírito e em verdade, reunidos neste culto de adoração, e aqueles que durante este dia também poderão estar em espírito e adoração conosco a qualquer momento do dia. E queremos, ó Deus, suplicar a Tua força em nossas vidas, força espiritual para seguirmos Jesus, para seguirmos nosso Mestre, para seguirmos o nosso Salvador. Ó Deus, o nosso pedido é que nada nos impeça de seguir Jesus. Que os problemas, que as dificuldades, que as enfermidades que sempre estão diante de nós não nos impeçam de seguir a Jesus. Dá-nos forças, ó Senhor, para seguir mesmo quando difícil for. Se passarmos pelo vale, sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos. É a nossa confiança, Senhor. A nossa confiança é no Deus de Jacó, no Deus de Israel. É no nosso Deus, é naquele Deus que se inclina para ouvir as nossas orações. E nós temos a convicção, Senhor, a certeza de que o Senhor está nos ouvindo, que o Senhor está conosco. E nesse momento então, Senhor, de intercessão, nós suplicamos as Tuas misericórdias, a Tua graça, Senhor, o Teu perdão para as nossas vidas, mesmo sem merecer. Mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós clamamos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém, Senhor. Para louvor e adoração ao nome santo do nosso Senhor e Salvador, quero ler para os irmãos alguns versos que está escrito no Salmo de número 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos
os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor nosso Deus. Ele é o Senhor nosso Deus, e os seus juízos permeiam toda a terra. Ele é o Senhor nosso Deus. Rendei graças ao Senhor e invocai o seu nome. Libertaste do meu
Bom dia, amados irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós na manhã desse dia e que tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor. Eu quero ler para a nossa reflexão de hoje 1 Timóteo capítulo 4. É um texto um pouco longo, mas eu vou ler, são 16 versículos, que diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento, exige abstinências de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graça, nada é recusável, porque pela graça de Deus e pela oração é santificado. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros, do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Grandioso Deus, bondoso Pai, louvamos o teu nome por mais essa manhã de vida, por mais essa porção da tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Rogamos que na pessoa do teu Espírito Santo, o Senhor interiorize as verdades e a mensagem da tua palavra, para que o teu nome seja glorificado, almas sejam alcançadas e que o teu povo seja fortalecido no temor do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu quero meditar de uma maneira singela nesse texto sobre o tema um alerta sobre a apostasia. No capítulo 4 de 1 Timóteo que lemos, Paulo, dos versos 1 a 5, ele vai mostrando que haverá, por alerta do Espírito Santo, que haverá a apostasia. E Paulo diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Quando o apóstolo Paulo partiu da Ásia pela última vez, ele
severamente avisou os presbíteros de Éfeso sobre lobos vorazes. E ele fala de homens falando coisas pervertidas e que se levantariam no meio deles. Na sua carta enviada a Timóteo, em Éfeso, nos primeiro capítulo, verso 3, Paulo novamente avisa pelo Espírito que alguns apostatarão da fé. Esse desvio da fé seria o resultado de obediência a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, conforme registra o capítulo 4, verso 1. Pessoas encantadas pelas mentiras das falsas doutrinas agem contra a sua própria consciência e fazem coisas que os que conhecem plenamente a verdade jamais devem fazer. É isso que está no capítulo 4, dos versos 3 a 5. E também Paulo avisa aos Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses 2, 9 a 12, e também está escrito em 1 João 4, 1. E sendo isso uma grande verdade, Paulo começa falando dos versos 6 a 11, ordena e ensina essas coisas, para que as pessoas não caiam no erro. É necessário que homens fiéis como Timóteo ensine cada vez mais a palavra da fé e da boa doutrina, e que eles mesmos praticam, verso 6, e que rejeitam as fábulas profanas, que são as tradições de homens tolos. O ensinamento da verdade dará aos homens o que é necessário para a prática espiritual, assim como é necessário o exercício físico para manter o corpo em boa forma. Também, meus queridos, é necessário exercitar a alma na piedade. Verso 7. Este exercício espiritual é mais proveitoso do que o físico, pois prepara a pessoa para terem a força de lutar e se esforçar na esperança da salvação, conforme registra os versos 9 e 10. Jesus morreu para salvar a todos, conforme a vontade de Deus. Porém, a esperança desta salvação é somente para os fiéis, conforme registra o verso 10. Muitos se desviam e perdem a salvação por não se exercitarem na prática da verdade. E assim estão fracos e facilmente enganados quanto à falsa doutrina que se aproxima. E todos nós que já conhecemos a Cristo, que já fomos alcançados pela graça e pela salvação, precisamos estarmos atentos e procurar ensinar com seriedade a palavra de Deus àqueles que estão, quem sabe, sendo enganados, sendo ludibriados por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos, por doutrinas de demônios. Então precisamos atentar para fazer isso que Paulo está ordenando a Timóteo, está incentivando a Timóteo, que nós devemos também ter esse exemplo e fazer essa obra de uma maneira coerente e que leve as pessoas a conhecer mais e mais a verdade. E Paulo, ele ordena a Timóteo, de uma certa forma, como pai a filho, ele incentiva e admoesta Timóteo: torna-te padrão dos fiéis, dos versos 12 a 16. Meus amados, Paulo não queria que a juventude de Timóteo impedisse a sua eficácia como pregador da palavra de Deus. Afinal, o que faz de um servo de Cristo um bom ministro não é a sua idade ou formação teológica, e sim a sua fidelidade para com a palavra a ele conferida, conforme fala os versos 12, 13 e 16. O servo de Cristo precisa se dedicar diligentemente para mostrar o padrão de vida cristã na sua própria vida. Verso 12.
e para exortar e ensinar outros, sem dar o esforço necessário para estudar e viver verdadeiramente a palavra do Senhor, muitos que se chamam ministros de Deus levam pessoas à destruição eterna. O resultado, porém, da prática e do ensino fiel da doutrina de Cristo é a salvação de todos que obedecem à sua palavra. O verso 16 vai dizer assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Não é diferente, meus queridos, para nós. Se atentarmos diligentemente para pregarmos a palavra de Deus, a doutrina bíblica ensinada na palavra de Deus, nós temos a possibilidade de ganhar pessoas para Cristo, de livrar pessoas de cair no engano e no erro e se distanciarem do Senhor. Portanto, cabe a nós, servos do Senhor, diligentemente fazer a prática da piedade, trazendo pessoas ao conhecimento de Cristo por meio da palavra e da doutrina. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dirija e nos conduza para vivermos a vida cristã diária de maneira que agrade o Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez agradecemos a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos ajude a vivê-la, nos ajude a ensiná-la, nos ajude a praticá-la de maneira alinhada com a Tua vontade, pois nós pedimos isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os 12 se assentaram junto à mesa e o mestre repartiu o vinho e o pão. Palavras de amor ele proferiu, deu a cada um uma missão. Quantas maravilhas tinham visto, quantas curas e transformações. Agora essa missão está em nossas mãos, transformar os outros corações. Seriam perseguidos até a morte, mesmo assim não renunciarão sua fé. Eu te seguirei por onde quer que for, eu sei que vou lutar ao lado do Senhor. Tu serás o meu escudo e contigo vou vencer. Não importa se na luta eu me ferir, eu te seguirei. Mas não preciso olhar para o passado, eu hoje ainda posso te ouvir, chamando-me também, falando ao coração, mostrando-me o caminho a seguir. Eu te seguirei por onde quer que for, eu sei que vou lutar ao lado do Senhor. Tu serás o meu escudo e contigo vou vencer. Não importa se na luta me ferir, eu te
pecado e a morte vão ter fim. Eu te seguirei, por onde quer que for. Eu sei que vou lutar ao lado do Senhor. Tu serás o meu escudo e contigo vou vencer. Não importa se na luta eu me ferir, eu te seguirei. Tu serás o meu escudo e contigo vou vencer. Não importa se na luta eu me ferir, eu te seguirei. Eu te seguirei. Te seguirei. Meu Senhor. Eu vou seguir ao meu Senhor, seguirei. Finalizando os nossos momentos de compartilhamento, de louvor e adoração ao Senhor, quero deixar para os irmãos versículos 33 e 34 do Salmo 104. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. Quero desejar a todos um dia abençoado e feliz. Quero desejar a todos que o Senhor te abençoe e te guarde.